E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro semanal das nossas aulas de ciências. Nesta semana, nós faremos revisão do conteúdo da aula anterior. Mas quem é que está lembrado do que foi que nós vimos na semana passada? Eu sei que vocês todos lembram. Nós falamos da classificação dos seres vivos, né? Dos grandes grupos de seres vivos. Estão lembrados dos nomes desses grupos? Quem lembra? Vamos lá? Vamos seguir o nosso livro. Da página 58 à página 63. Abra o livro. Ecossistemas terrestres. Olha aí. Nós falamos sobre a organização. De que maneira que são agrupados os seres vivos. Os cientistas agrupam os seres vivos com base em semelhanças no corpo, no funcionamento e no desenvolvimento do organismo, no modo de reprodução e por semelhanças entre seus genes. No 9º ano você verá melhor, não é essa questão de genes. Os seres vivos podem ser divididos em reinos, os reinos podem ser divididos em grupos menores, que são os filos, estes em classes, depois em ordens, famílias, gêneros e espécies. Então, os maiores serão os reinos. A partir dos reinos, os outros serão sempre subdivididos. No exemplo aqui, o esquema abaixo ajuda a compreender que há uma hierarquia entre os grupos, indo do mais geral, que é o reino, né, são os maiores, o que abrange mais, para o mais específico, que é a espécie. Então, olha aqui, o reino. Dentro do reino, a gente vai encontrar o filo. Dentro do filo, a gente encontra classes. Claro, serão várias. Dentro da classe, ordens. Dentro de ordem, família. Dentro de família, gênero. E dentro de gênero, espécie. O reino dos animais, por exemplo, está dividido em vários filos. No filo dos cordados, por exemplo, encontra-se, entre outros, os animais que apresentam coluna vertebral. Neles estão incluídos o ser humano, o sapo e muitos outros. Cada filo, por sua vez, pode ser subdividido em grupos menores, chamados de classes. Aí o filo dos cordados inclui, entre outras, a classe das aves e a classe dos mamíferos. Então, serão sempre vários agrupamentos menores, né, do que o principal, partindo sempre do maior. Vamos lá. Espécies. De forma simplificada, podemos dizer que espécie é o conjunto de organismos capazes na natureza de cruzar e gerar descendentes férteis. Assim, todas as onças pintadas, por exemplo, pertencem à mesma espécie, porque cruzam entre si e podem gerar filhotes férteis. Cada espécie recebe um nome científico composto de 2 nomes, sempre escritos em latim ou adaptados para essa língua. A espécie humana é chamada de Homo sapiens, a bananeira de Musa paradisíaca, a espécie mais comum de barata é Periplaneta americana. A primeira palavra do nome científico da espécie corresponde ao gênero, né? O nome do gênero. Lembra que nós vimos aí, né? Um dos agrupamentos é gênero. E é escrita com inicial maiúscula. Só que dentro do mesmo gênero vão ter várias espécies, né? O gato selvagem europeu, o Felis silvestris, e o gato da selva, Felis chaus, pertencem ao mesmo gênero. Então, olha aí, a palavra inicial é Felis, é a mesma, para as duas espécies diferentes, certo? Olha os gatões aí. Por centenas de anos, os cientistas agruparam os seres vivos conhecidos em apenas 2 reinos, o animal e o vegetal. Mas com o desenvolvimento do microscópio e o aumento do conhecimento sobre esses reinos, né, sobre os seres vivos, ficou claro que vários organismos não podiam ser enquadrados nem como animal, nem como vegetal. E a forma de classificação se transformou. Então, veremos a seguir alguns representantes de cada grupo, de acordo com uma classificação em 5 reinos. Quais foram os reinos, gente, que nós vimos? Vamos lembrar? Monera,
protoctista, né, ou protista, fungi, plantae e animalia. Então, o primeiro é a monera, são os grupos das bactérias, né? São representados pelas bactérias. Os organismos desse reino são unicelulares, né? Então, tem o corpo formado por uma única célula. Então, cada uma dessa estrutura aqui, que corresponde a uma bactéria, é uma célula. Imagine o tamanho, né? Como ela não é pequenininha. E não apresenta um núcleo celular organizado. Então, lembram que numa célula a informação genética fica dentro do núcleo. Então, no caso das bactérias, ela não tem núcleo. Então, essa informação genética fica dispersa no citoplasma. Muitas bactérias são decompositoras, participando da reciclagem de compostos na natureza. Algumas são parasitas e causam doenças em outros seres vivos. E tem também aquelas bactérias que também trazem benefícios, né, ao corpo do ser vivo. No nosso caso, né, nós temos uma flora intestinal, né, são colônias de bactérias, né, que vivem em nosso organismo e que nos trazem bem, né, nos trazem benefícios, são importantes para o nosso corpo. Vem o reino protista, que geralmente se alimentam, né, de outros organismos, né? São chamados de protozoários, são todos unicelulares. Muitos protozoários causam doenças aos seres humanos. Nesse reino também estão as algas, né? Tanto as unicelulares como as multicelulares, né? Formadas por uma única ou por várias células, que realizam a maior parte da fotossíntese nos ambientes aquáticos. Vimos também o reino fungi. Quem é que está no reino fungi? Os fungos, como cogumelos e bolores. A maioria é multicelular e todos são heterotróficos. Heterotróficos é que não produzem o próprio alimento, eles precisam se alimentar de outro ser vivo, não é? Juntamente com as bactérias, os fungos participam da decomposição de matéria orgânica. Lembram lá do animal que morreu, aí ele começa a apodrecer. Quem faz esse trabalho de decomposição? Fungos e bactérias, que são chamados de decompositores. Vimos também que eles podem ser usados pelo ser humano na produção de medicamentos, né, e alimentos, como o pão e o queijo, né, a fermentação. São exatamente esse tipo de seres que participam. O reino Plantae, pelo nome já dá para ver quem faz parte desse reino, né? Nós observamos aqui da imagem samambaias, né, à esquerda, essas folhinhas aqui, e também os musgos, né, essa menorzinha aqui, plantas que fazem parte do grupo das briófitas. As samambaias fazem parte das pteridófitas, o reino Plantae. Mas tem outros grandes grupos que também fazem parte. Olha aqui. Vamos ver se abre aqui a imagem. Vou pausar. Os dois outros últimos, né, grandes grupos aí de plantas, formados pelas gimnospermas e angiospermas, né? São os grupos das plantas maiores, plantas com sementes. O último, né, as angiospermas são plantas com flores, são diferentes dos dois grupos anteriores. Então, esses 4 grandes grupos de plantas formam o reino Plantae: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Mas agora, né, pessoal, que já vimos os grupos, lembrem-se que ainda falta um, né? Um que é o grupo Animalia, mas ele só será visto na próxima aula. Então, nós vamos para a nossa atividade. Vamos lá? A nossa atividade é bem simples, né? É só para você fazer um resumo. Olha lá. Escolha um dos reinos que você estudou nessa aula e faça um resumo. Então, gente, como são vários reinos, vocês vão ficar à vontade para vocês produzirem esse resumo. Reino Monera, Protista, Fungi e o Plantae. Vocês vão falar de algum desses reinos, porque foram o que vimos nessa aula, certo? Tem o Animalia, mas lembre que será ainda na próxima aula. Então, agora você se mantém nesses reinos que falamos agora, tá bom? Só para não confundir,
certo? Então, o que poderia ter esse resumo? As principais características. Claro que não precisa copiar todo o texto que tem no livro, não é? Mas você pode ler e o que você compreender, você vai colocar com suas próprias palavras. Não é necessário que você escreva, reescreva, né, o que está no livro. Ou, se por acaso, se você tem outro material de fonte de consulta, você pode também estar utilizando para fazer sua pesquisa. Se você quiser fazer na internet, você pesquisa, né? Veja aí vários sites que tem várias informações. Você sabe que no nosso livro é bem resumido o conteúdo, não é nem muito, né? É pouco. O plantar é o que tem mais informações. Mas você pode usar outras fontes. Você pode ter aí livros, né? Outros livros que podem ter mais o conteúdo, ou na própria internet mesmo, como já falei. Então, vocês fiquem à vontade, leiam, procurem compreender o que está escrito e usem as próprias palavras de vocês para fazer o resumo, tá bom? Então, tá bem simples para vocês fazerem. Na próxima aula, não é? Aí a gente volta com o reino Animalia, que é um reino bem grande, né? A quantidade de animais que fazem parte desse reino são muitos animais, né? Então a gente volta na próxima aula a falar sobre ele. Espero que vocês tenham compreendido, né? Que tenham conseguido abstrair algo da nossa aula para que compreendam, né? Para que possam aproveitar bastante e fazer as suas atividades com êxito, tá bom? Então, fiquem com Deus, né? E até a próxima aula. Já já a gente se encontra de novo. Tchau.